meio-dia Paraná. Oferecimento? Viscard faz muito mais por você. E Unimed Londrina. (20 graus agora em Londrina, muito bom dia, que tenhamos uma semana produtiva, de muita saúde, de muitas realizações. No norte do estado, sol bem discreto em meio a muitas nuvens neste final de manhã de segunda-feira. O Meio-Dia Paraná de hoje vai trazer novos trechos de uma entrevista exclusiva com a influenciadora Daniele Gonçalves. Ela foi agredida pelo ex-companheiro, que está preso. A primeira entrevista após deixar o hospital foi para o Fantástico, uma produção conjunta com o Meio-Dia Paraná. Ele não é doido, ele é um monstro. Ele planejou tudo isso. Quero que ele continue preso. Que ele fique bem longe de mim. É a única coisa que eu quero. O Meio-Dia Paraná vai explicar também os próximos passos dessa investigação. E pelas ruas, as nossas repórteres já estão a postos para trazer alguns dos destaques dessa segunda-feira. Começando pela Vanessa Navarro. Muito bom dia e boa semana para você. Oi, bom dia, Alberto. Um ótimo começo de semana para todos. O nosso destaque vem lá da Universidade Estadual de Londrina. A gente vai mostrar para vocês como é que estão as atividades na UEL com a paralisação dos docentes, que está entrando agora na terceira semana. Na última sexta-feira, a UEL suspendeu o calendário acadêmico, justamente por conta dessa greve. A gente vai te contar, então, o que isso muda daqui para frente, quais serviços e atividades acadêmicas estão suspensas, quais estão mantidas e também, muito importante, trazer orientações para os calouros recém-aprovados no vestibular da UEL. Alberto. Impacto para milhares de estudantes, para milhares de famílias aqui de Londrina e várias partes do país. Ao vivo também tem a nossa Kathleen Tanan, que acompanhou uma fiscalização do Procon e a redução tão aguardada no preço dos combustíveis. Para você também, Kathleen, bom dia e boa semana. Muito obrigada, Alberto. Bom dia para você, uma excelente semana também para quem está com a gente aqui no Meio-Dia Paraná. Olha só, o Procon começou essa rodada de fiscalização justamente porque na semana passada ter começado a baixar os preços dos combustíveis, assim que receberam um abastecimento, um carregamento de combustível novo com valor menor. O Procon está de olho se eles realmente estão praticando valores abaixo, conforme anunciado pela Petrobras. Também estão de olho... Abaixou um pouquinho, sim, deu uma queda. Ideia de quanto? Coisa de 20 centavos, eu acredito que sim, né? Para nós é maravilha, toda vez que vai diminuindo o combustível. Já senti uma diferença. Ajuda, a gente que trabalha com aplicativo, é uma ótima. O áudio da Kathleen teve um pequeno problema, ela já vai regularizar para voltar daqui a pouquinho com todas as informações dessa fiscalização do Procon e da tão aguardada redução no preço dos combustíveis. Já, ao vivo aqui no Meio-Dia Paraná. Nessa segunda-feira tem ainda uma operação da Polícia Federal. Equipes foram para as ruas de Londrina no começo da manhã cumprir um mandado de busca e apreensão. Do que se trata? Já a gente detalha para você. Também a apreensão de uma arma no ônibus usado pelo ex-deputado federal Boca Aberta. E a instalação de grades em escolas municipais da nossa cidade. O Meio-Dia Paraná foi conferir as razões desta alteração no sistema de segurança. Você vai ver também mudanças no atendimento de pacientes com sintomas de dengue. O posto de saúde do Ideal deixou de ser exclusivo para essa doença. A retirada da árvore digital, que pretendia levar internet de graça ao calçadão, mas o projeto não durou muito tempo. Agora, 11 horas e 51 minutos. Hoje é segunda-feira, 22 de maio de 2023. Vamos juntos! O Meio-Dia Paraná já começou. Viaturas da Polícia Federal foram para as ruas de Londrina bem no comecinho da manhã desta segunda-feira. As operações sempre chamam a atenção
E nesse caso não foi diferente. Muita gente se questionando logo cedo o que a PF estava fazendo nesse comecinho de semana ali na zona sul de Londrina. É uma operação que marca apenas a parte inicial de um trabalho ainda maior. Vanessa Navarro, o que já se sabe sobre os trabalhos, sobre essa investigação, mais essa investigação da Polícia Federal. Alberto, essa é uma investigação, como você já comentou, né, ainda no início, relativa a comércio de cigarros eletrônicos pela internet. Por enquanto, hoje, segundo a Polícia Federal, foi cumprido apenas um mandado de busca e apreensão, mas que já chamou a atenção realmente de quem passou lá pela rua Luiz Lerco. Hoje pela manhã, os policiais estiveram bem cedo, por volta das 6 da manhã, lá no bairro Terra Bonita, que fica ali perto do Shopping Catuaí, da Unopar. Eles revistaram um apartamento neste prédio e saíram cerca de 1 hora depois, levando um malote. O conteúdo dele, se tinha celular, documentos, não foi divulgado. Mais tarde, a Polícia Federal disse que realmente seria uma busca para encontrar documentos referentes a essa investigação. Os agentes, então, estiveram por lá, depois chegou uma viatura lá na Polícia Federal, pouco depois, essa viatura retornou, e a gente tem notícia também de uma movimentação de outras equipes da Polícia Federal em cidades aqui da região. O pessoal viu viaturas passando ali perto de Bela Vista do Paraíso, Sertanópolis, mas a Polícia Federal disse que não há relação com essa investigação, seria um outro trabalho cujos detalhes não foram divulgados. Nesta operação, neste começo de investigação de hoje, também não foram registradas prisões, nenhuma pessoa foi levada para depor, então realmente é uma busca de documentos relativa a uma investigação. A Polícia Federal diz que ainda não divulga detalhes para não atrapalhar o andamento. Importante lembrar que os cigarros eletrônicos, o comércio deles tem dado bastante trabalho para as autoridades. No ano passado, aqui na região de Londrina, a Receita Federal apreendeu quase 2 milhões de reais em cigarros eletrônicos, que a gente lembra, tem comércio proibido aqui no Brasil, mas têm sido vendidos em larga escala e também consumidos, o que já foi alvo, inclusive, de trabalhos aí do Ministério Público, tentando intervir principalmente no uso desses cigarros entre adolescentes e jovens, já que eles são bastante prejudiciais. A gente vai seguir, qualquer novidade sobre essa operação a gente traz aqui, atualizando para os telespectadores do Meio Dia Paraná. Alberto. Valeu, obrigado, Vanessa. De olho, então, nesse novo trabalho aí da PF, que chamou a atenção de muita gente hoje cedo e é apenas uma etapa inicial de uma operação ainda maior. Uma arma foi encontrada no ônibus do ex-deputado federal Boca Aberta nesse domingo. A apreensão ocorreu na zona rural de Londrina e essa ocorrência foi parar ali no plantão da Polícia Civil. O trabalho começou com a Polícia Militar, mas, claro, depois é encaminhado para a Polícia Civil. Catulin Tanan, como a PM chegou até essa arma e até mesmo ao ônibus do ex-deputado, o que está por trás disso tudo? Olha só, Alberto, a Polícia Militar informou que recebeu informações e, diante disso, foi até o local onde estaria ocorrendo uma prática de futebol, ali um jogo de futebol nos 5 conjuntos, região norte aqui da nossa cidade. Segundo até repassou a Polícia Militar, o ex-deputado Boca Aberta e a família dele tem um ônibus que é utilizado para fazer transporte de pessoas para eventos esportivos e para festas. Nesse domingo, no caso ontem, esse ônibus foi usado então para levar o time do Cincão para uma partida de futebol ali no distrito de Irerê. Então, corrigindo, foi no distrito de Irerê onde a polícia foi. Segundo o ex-deputado, no veículo estavam entre 70 e 80 pessoas, nos veículos que eles utilizam, entre homens, mulheres e crianças. A polícia fez uma revista em todos que estavam ali no local, nos veículos que estavam no local, e encontrou uma arma com 5 projéteis intactos debaixo de um dos bancos desse ônibus que é utilizado pelo ex-deputado. Essa arma estava enrolada em uma camiseta. O deputado falou sobre o caso. O ex-deputado, melhor dizendo, falou sobre o caso. A polícia, no segundo tempo, parou ao lado do campo e deu uma batida geral em vários carros que estavam lá e adentrou no nosso busão, naturalmente, e apreendeu uma arma calibre 38. Tinha mais ou menos, nesse carreto que eu fiz, vamos dizer assim,
Hoje, mulheres, crianças, idosos, foi a festa do povo. A gente não pode, quando faz o trabalho social, ficar dando geral na pessoa que entra lá 70, 80, 100 pessoas. Tem delicado da minha parte, vou deixar uma geral. Não existe isso. Infelizmente, um infeliz aí que estava armado e deixou a arma lá. E agora eu estou aqui para ser testemunha, então, somente do fato. A gente tenta ajudar, tenta fazer uma política popular, mas sempre tem uma maçã podre no meio das outras. Bom, o ex-deputado foi levado para a delegacia para falar sobre tudo o que aconteceu. A polícia queria explicações justamente sobre o encontro dessa arma. Esse ônibus tem 44 lugares para pessoas sentadas e a arma estava bem na parte central. Boca Aberta disse que as pessoas que foram transportadas foram questionadas sobre quem seria o dono da arma, mas ninguém teria se manifestado. Alberto. Valeu, Kathleen, ao vivo pela cidade, trazendo essas informações aí dessa apreensão de arma ontem. Kathleen, que está em que local da cidade nesse momento e como está o trânsito por aí, Kathleen? Alberto, a gente está aqui pertinho da Secretaria de Educação de Londrina. Pessoal que desce aí a Avenida Maringá chega até esse ponto, ou quem vai chegar até a Avenida Maringá chega até esse local onde nós estamos aqui, bem pertinho, portanto, da Secretaria de Educação, pertinho também da Faria Lima. Essa é a região onde a gente se encontra nesse momento. Para ser mais específica, eu que sou ruim aqui com o nome de rua, é a rua Humaitá, viu? Estamos na Humaitá. Eu confesso que às vezes dá um branco aí de localização, mas é aqui que a gente está. Vocês verificam aqui que o trânsito acaba ficando um pouquinho mais lento neste ponto, justamente porque é onde o pessoal encontra semáforo, no cruzamento com a Avenida Maringá, quem segue aqui na zona sul da cidade. O trânsito intenso neste momento, justamente porque o pessoal está saindo para almoçar, tem gente vindo para trabalhar, é um movimento de grande circulação. E quem sai nesse horário, passa pela Humaitá, tem que ter um pouquinho de tranquilidade, sair antes de casa, porque vai pegar alguns momentos de maior lentidão no trânsito. Tempo tá bom, menos sol do que nos outros dias, menos calor do que nos outros dias, então para sair de casa hoje também tá mais agradável, Alberto. Valeu, obrigado, Kathleen. E o movimento só não é maior ali na Humaitá, na Faria Lima, porque temos greve na UEL e daí o volume de carros é menor. Greve na UEL, que é assunto para essa edição ainda do Meio Dia Paraná, daqui a pouquinho a gente vai trazer as atualizações para você. Agora, 11h59. O Fantástico deste domingo trouxe a primeira entrevista da influenciadora Daniele Gonçalves, agredida em Londrina pelo ex-companheiro. Ela detalhou como foi o relacionamento e a tentativa de assassinato. Essa reportagem foi feita pelo Fantástico em parceria com a equipe do Meio Dia Paraná. E você confere agora aqui na tela da RPC. Jovens, populares e apaixonados. Todas as pessoas gostavam do Gabriel, daquele jeito bonzinho, que, nossa, fazia tudo por mim. Foram 3 meses de encontros, baladas, jantares. Até que a influenciadora digital Daniele Gonçalves, de 32 anos, começou a perceber que os ciúmes de Gabriel Favelli, de 26, estavam saindo do controle. Porque assim, todos os meus amigos falavam que ele já dava sinais, mas você não vê, entendeu? Você não consegue enxergar, até na hora que acontece. E o que aconteceu na terça-feira, 9 de maio, foi uma tentativa de feminicídio. Ele era obcecado em mim. Na cabeça dele, se eu não fosse dele, eu não ia ser de mais ninguém. Por isso que ele planejou isso. Gabriel seguiu Daniele desde o trabalho dela num carro diferente do que costumava usar para não chamar a atenção. Daí eu estacionei o carro, ele me trancou de uma forma que não tinha como eu sair nem para frente nem para trás. Ele usou um facão para atacar a influenciadora quando ela chegava em casa em Londrina. Aí ele entrou dentro do carro dele, pegou o facão, quebrou o meu vidro e me tirou para fora. Ele golpeou Daniele na cabeça, no rosto e no braço. Ele não falou sequer nenhuma palavra comigo. E começou a dar facada na minha cabeça. Esse braço aqui foi a forma que eu tive de defesa. Aí ele começou a
sem parar. Aí, sorte, minha prima chegou, gritou ele e ele soltou. Foi uma cena assim de terror que eu não quero, olha, uma coisa que eu não consigo esquecer. Daniele foi parar na UTI, levou pontos no rosto, passou por 3 cirurgias e ainda fará novos procedimentos para tentar recuperar o movimento dos dedos. Nesse momento eu não tô mexendo e nem sentindo eles. Vendedor de uma loja de colchões da família em Apucarana, a 50 quilômetros de Londrina, Gabriel disse em depoimento não lembrar do que aconteceu. O que ele se recorda é das situações vividas entre eles, das festas, dos lugares que eles frequentavam, mas dos fatos criminosos, né, das violências praticadas, ele diz que não se recorda de nenhuma delas. Em Goiânia, semanas antes, também por ciúmes, Gabriel havia quebrado o celular de Daniele e tentou asfixiá-la. Me deu 2 tapas no rosto, muito fortes, e me enforcou. Me deixou por mais ou menos quase 1 minuto sem respirar. Ela então decidiu que não queria mais o relacionamento. Daniele ia prestar queixa quando chegasse a Londrina, mas não deu tempo. Porque eu cheguei segunda noite e ocorreu um novo episódio na terça. Não foi a primeira vez que Gabriel Faveri teria agido com violência contra uma mulher. Antes do ataque a Daniele Gonçalves, ele já era suspeito de uma outra agressão a pelo menos uma mulher, desta vez em São Paulo. A médica Gabriela Cavalcante Calvo conheceu Gabriel no Réveillon de 2022. Em março, começaram a namorar. Ele ia do Paraná para São Paulo e logo passaram a morar juntos. Gabriela conta que depois de uma discussão, o namorado, na época, quebrou vários objetos no apartamento dela e fez vários xingamentos. Ó a cozinha, ó o que ele fez. Jogou a planta aqui dentro. Até eu pedi para ele tirar realmente as coisas dele da minha casa. E foi quando tudo começou, né? Quando ele foi embora, ela avisou na portaria que nunca mais o deixassem subir. Deixei foto dele, nome, proibindo a entrada dele mesmo ali, né? Inconformado com o fim do namoro, dias depois, Gabriel alugou um apartamento no mesmo prédio. Subiu pela escada de incêndio para não ser flagrado pelas câmeras de segurança. Como ele sabia a senha da porta de Gabriela, invadiu o apartamento dela durante a madrugada. De touca, luva de procedimento e máscara. Falou que eu não ia ter tempo de viver mais nada com ninguém. Eu fiquei com ele ali, presa por horas. Eu passei mal, eu tive crise de pânico, de ansiedade, taquicardia. Gabriela percebeu que concordar com o que o ex-namorado dizia poderia salvá-la. Combinou que voltariam juntos para o Paraná. É que a família dela é de Maringá. A médica fez as malas e conseguiu descer antes e sozinha pelo elevador. Eu peguei meu carro e fui parar em Maringá, direto. Eu tô assustada. Neste áudio, a médica avisa aos amigos que estava fugindo para a casa dos pais. O Gabriel apareceu na minha casa, gente. Tô muito assustada, tô indo pra Maringá. Ele foi pra rodoviária, ele ficou me procurando lá, desesperadamente. Eu cheguei no Paraná, eu fiz medida protetiva. Eu fugi mesmo. Na volta pra São Paulo, eu me mudei de casa, eu mudei de trabalho. Depois do ataque deste mês a Daniele, Gabriel foi indiciado por tentativa de homicídio quadruplamente qualificado e está preso em um complexo médico penal. O Gabriel não precisa, e a defesa entende que ele não precisa de cadeia, ele precisa de tratamento. Então a alegação de que ele tem problemas mentais não é nossa da defesa, são dos médicos psiquiatras que nós juntamos todos os atestados e declarações nos autos. Ele precisa ser contido e a única forma que a sociedade pode conter um indivíduo com esta característica mórbida é que ele vá a julgamento pelo tribunal do júri e a sociedade reunida possa dar a ele realmente o que ele merece, a justiça.
No Brasil, no ano passado, 1.410 mulheres foram mortas apenas pelo fato de serem mulheres, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Gabriela e Daniele escaparam da estatística. Agora, precisam conviver com as sequelas de um trauma difícil de ser superado. O olhar dele, eu não esqueci até hoje. E o que eu continuo tendo são crises de ansiedade, que eu não tinha anteriormente, taquicardia diariamente. Muito medo. Qualquer barulho, eu acho que é alguém que possa ele ter mandado. Muito traumático. Agora é tratar isso, curar isso, tentar esquecer isso. Vai ser difícil. Vai ser um tempo longo, né? Daniele, que não está ficando nem na casa da mãe, justamente ainda por medo, está num local diferente aí para se proteger nesse período em que as investigações ainda estão em andamento. Ainda nessa edição, você vai ver mais trechos desta entrevista exclusiva e as atualizações da investigação. Tem novas mudanças a partir de hoje em Londrina no atendimento de pacientes com sintomas de dengue. Um posto de saúde deixou de ser exclusivo para esses atendimentos. Vanessa Navarro, como ficam os serviços de agora em diante? Quais são as orientações para a população? Olha, Alberto, o posto que agora volta a ter o atendimento normal é o do Jardim Ideal, na zona leste de Londrina. Desde ali a metade de abril, mais ou menos, a unidade básica lá do Ideal estava exclusiva para dengue. Como houve uma redução na procura por pacientes com sintomas da doença, agora então ela retoma consultas e exames normais, relativos a outras doenças e também atendimentos de rotina. O que acontece agora? Os pacientes do bairro, então, que precisam de outros atendimentos que não para dengue e que vinham procurando outros postos de saúde da região, agora podem então voltar a procurar a UBS do Ideal. Importante falar também que ela deixou de ser exclusiva, mas que ela ainda pode atender também pessoas com sintomas de dengue, e aí, se necessário, claro, vai ser feito o encaminhamento para a UPA ou mesmo para hospitais, dependendo da gravidade do caso. Continuam sendo referência para atendimento de dengue aqui na cidade as UBSs do Vivi Xavier e do Maria Cecília, na Zona Norte, do Santiago, na Zona Oeste, e também a do Ouro Branco, na Zona Sul. Essas outras tiveram também uma pequena mudança na semana passada, o horário de atendimento foi reduzido e agora elas abrem das 7 da manhã às 7 da noite, mas ainda exclusivas para dengue. A unidade de pronto atendimento, a UPA ali do Jardim Sabará, na Avenida Arthur Thomas, segue sendo referência exclusiva para dengue e com atendimento 24 horas. A gente lembra que essas mudanças foram feitas, então, por conta da redução do atendimento para dengue aqui em Londrina, mas a doença ainda está longe de acabar, é preciso ainda ficar atento a possíveis criadouros, evitar que se crie o mosquito Aedes aegypti e também a qualquer sintoma mais grave de dengue, como febre alta, prostração, vômito. Procurar atendimento médico segue sendo importante, Alberto? Não dá para vacilar, não dá para adiar esse tipo de cuidado, até porque a dengue evolui de forma muito rápida, comprometendo aí o tratamento e a própria recuperação. Vanessa, ainda sobre saúde pública, vacinação nessa semana em Londrina, como fica? Qual a programação? Vamos falar primeiro da vacina da gripe, Alberto, até porque a gente teve um mutirão no sábado agora com 10 mil vagas disponíveis. Infelizmente, a procura, a gente pode dizer, ficou bem aquém das expectativas. Pouco mais da metade dessas vagas foram preenchidas. Foram exatamente 5.496 pessoas que apareceram nos postos para receber essas doses. As doses que sobraram, e também outras que estão no estoque, elas ficam disponíveis agora, então, ao longo da semana. Para a vacina da gripe, continuam valendo as orientações que a gente já tinha na semana passada. Não é preciso agendar horário, é só você comparecer em qualquer posto de Londrina, exceto, claro, aqueles que a gente já mencionou que ainda estão exclusivos para dengue. Então você comparece nesses postos levando documento de identificação e também a carteirinha de vacinação. Essas doses estão disponíveis para todas as pessoas acima dos 6 meses de vida. Já para a vacina da Covid-19 foram liberadas
4.000 vagas para agendamento nesta semana. Tanto a vacina mono quanto a bivalente. Quem ainda tem doses pendentes, já está na idade para tomar, então pode entrar no site da Prefeitura. Nesses casos ainda é preciso agendar um horário, ver quais são as vagas disponíveis, em quais postos e aí comparecer então para tomar a vacina. Alberto. Valeu, recado dado, recado importante aqui no nosso Meio Dia Paraná. A árvore digital, que ficava no calçadão de Londrina, perto ali da esquina com a João Cândido, foi retirada de vez nesse domingo. Essa estrutura de metal foi instalada em 2018 para oferecer internet de graça para quem estivesse por perto, até 30 metros de distância. A árvore também tinha saídas USB e tomadas para carregar celulares e outros equipamentos, mas há muito tempo estava sem funcionar. Em fevereiro agora de 2023, a Acodel e a CMTU notificaram a empresa responsável pela árvore digital para retirar a estrutura do calçadão. Foi o que ocorreu nesse domingo. O equipamento foi removido com a ajuda de um caminhão-guincho. Um trabalho mais fácil de fazer num fim de semana, quando o movimento no calçadão é menor. Esse guincho, essa parte do guindaste ali, ajudou na remoção da estrutura. A empresa responsável pela instalação e retirada do equipamento é de Maringá, empresa que tinha sido autorizada a usar o espaço para esse serviço piloto, mas o projeto, como estava fora de operação, foi encerrado e agora toda a estrutura removida do nosso calçadão. 12h13 agora. O PROCON começou hoje uma fiscalização em postos de combustíveis de Londrina. É o desdobramento daquela redução de preços nas distribuidoras em meados da semana passada e que finalmente começa a chegar ao consumidor final. Kathleen Tanan, quais são os valores nessa segunda-feira aqui em Londrina? Alberto, finalmente, realmente, né? Porque o anúncio da redução foi na quarta-feira da semana passada, ou melhor, o início da redução para as distribuidoras foi na quarta-feira da semana passada. Durante o fim de semana, alguns postos trocaram as placas com os valores e outros fizeram isso hoje. Nós encontramos valores assim, ó, R$ 5,19, R$ 4,99, R$ 4,93 para gasolina. Para o diesel, R$ 4,99, R$ 4,89, R$ 4,69 e para o etanol, R$ 3,99, R$ 3,69, R$ 3,64. Rodamos postos da região oeste, do centro e também da zona norte da nossa cidade. A gente vê aí que os preços variam bem, por isso vale sempre aquela máxima da pesquisa. Alguns fazem a pesquisa rodando de posto em posto, outros também por meio do aplicativo Menor Preço. Inclusive, a gente tem até uma tela para mostrar para vocês sobre quais os valores apontados pelo aplicativo, comparando os valores da semana passada com as de agora. Olha só, na semana passada, no dia 16 de maio, quando a gente fez a consulta, a gasolina valor mínimo R$ 4,86. Hoje já apontava R$ 4,49. O etanol R$ 3,59 e hoje R$ 2,85. Olha a diferença. O diesel R$ 4,79 da semana passada para R$ 4,29 neste momento. Com esses valores, até para a gente ter uma ideia, a gente colocou aqui, fez um comparativo, né? Por exemplo, semana passada, alguns postos estavam vendendo a gasolina a R$ 5,05, um dos menores valores aí que o PROCON encontrou durante uma pesquisa nos postos. Para encher um tanque de 50 litros, R$ 252 era o que a pessoa gastava. Agora, com R$ 4,49 pagando, vai encher aí R$ 224 para encher o tanque de combustível. Importante lembrar que, segundo a Petrobras, a redução para as distribuidoras foi de 40 centavos no valor do litro da gasolina e de 44 centavos no valor do litro do diesel, mas para o consumidor final nos postos isso varia bastante. Inclusive, nós conversamos com o pessoal que estava abastecendo hoje cedo. Abaixou um pouquinho, sim, deu uma queda. Tem ideia de quanto? Coisa de 20 centavos, eu acredito que sim, né? De 15 a 20 centavos. Como é que o senhor enxerga essa redução? É boa. Nós estamos precisando mesmo que abaixe o combustível, que a economia está muito difícil. Eu pesquisei através de aplicativo, né? E vi que aqui estava mais barato, então acabei vindo aqui. Tem que ser assim hoje em dia para abastecer? Sim, porque tem bastante diferença de preço, né? Pelo aplicativo mesmo, cerca de 50 centavos a diferença. Para nós é maravilha, toda vez que vai diminuindo o combustível. Diminuiu quanto e qual combustível que você está usando? Eu uso gasolina, percebi que ele teve acho que 30 centavos mais ou menos, eu percebi, entendeu? Parece que não, mas já ajuda, né? Vai ajudando.
Já senti uma diferença. Ajuda? Ajuda, a gente que trabalha com aplicativo, foi uma ótima. Rodando pelos postos, a gente sentiu aí diferença de, em média, 20 centavos no litro da gasolina e chegando até 40 centavos no litro do diesel, que depois de muito tempo tem um valor agora menor do que o da gasolina. Bom, falei do Procon agora há pouco, que uma pesquisa na semana passada encontrou o valor mínimo aí de R$ 5,05 para a gasolina e a máximo de R$ 5,59. Pois bem, o Procon voltou essa semana aos postos de combustíveis e agora está verificando se todos os postos estão cobrando o valor justo dos consumidores. Inclusive, por isso é importante que os consumidores sempre peguem a nota fiscal durante o abastecimento, porque isso auxilia o Procon nas fiscalizações. O Tiago, que é coordenador do Procon aqui em Londrina, conversou com o nosso repórter cinematográfico Alceu Nascimento, explicando o início dessa rodada de fiscalizações. Até o momento nós já passamos em 4 postos, tá? Todos já fizeram um repasse no litro do combustível. Tá na ordem aí de 15 a 30 centavos essa diminuição na gasolina. O etanol, o diesel também vem abaixando, já está abaixando em média de 20 a 30 centavos. Então já está tendo esse repasse, né, em todos os postos que nós passamos. Acreditamos que grande parte dos postos já fizeram, né, e aí seguir para confirmar durante essa fiscalização. Se o posto ele não fez o repasse, ele pode ser autuado sim, né, com base no artigo 39, inciso 10º do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Ele está lesando os consumidores porque houve de fato um repasse para a distribuidora. A não ser que a distribuidora não esteja repassando, né, ele não teria uma desculpa para não abaixar esse combustível. Então, caso não tenha feito, ele pode ser autuado, pode ser multado, e essas multas aí variam muito de acordo com o faturamento da empresa, mas elas podem chegar aí até 1 milhão, 2 milhões de reais. Procon comentando aí da fiscalização em postos de combustíveis, mas, Kathleen, tivemos redução também por parte da Petrobras no preço do gás de cozinha. Nesse caso, a diferença já está chegando ao consumidor final ou ainda não? Alberto, nas revendedoras por onde nós passamos já está chegando sim. Uma diferença que tem variado de 5 a 10 reais. Então, novamente, nesse caso, vale também a pesquisa de preço. Olha só a diferença que a gente notou hoje de manhã. Por exemplo, numa das distribuidoras, o botijão que estava custando R$ 104 passou para R$ 96 quando você faz a retirada no local. Para entrega, o valor aí é um pouco mais alto em todas as revendedoras. Em outra revendedora, o valor que era, portanto, o valor que era de 105 passou para R$ 99 e isso vem variando. Passamos pela região oeste e pela zona norte da nossa cidade, verificando o valor do gás, né, do gás de cozinha. E por que dessa mudança agora? As revendedoras, elas precisam aguardar sempre uma notificação das empresas, que são, no caso, a distribuidora, que faz a distribuição para essas revendedoras, e quando chega um carregamento novo, elas aplicam o valor referente a esse carregamento novo. Algumas fizeram a mudança ainda no final de semana, outras começaram a mudança nesta segunda-feira. Nós conversamos com a Maria, ela que trabalha em uma das revendedoras, e ela explicou como funciona esse processo e sobre o impacto para o consumidor final. Recebemos no final de semana, daí acabou o estoque antigo e hoje daí a gente já colocou o valor novo no novo estoque. Para entrega está numa média de 110 e para retirar aqui está 96. O primeiro sai da refinaria, vai para as companhias e daí das companhias que eles passam para a gente. Então tem tudo um processo. Não dá para a gente pegar o estoque antigo e já pôr no valor mais baixo, né? Quem vir a partir de hoje já tem um desconto. Você observou ali, inclusive, que tem um valor diferente para pagamento à vista ou no cartão. Antigamente isso era proibido, mas teve uma mudança na lei e agora qualquer comerciante pode sim ter valores diferenciados dependendo da forma de pagamento. Quem tiver em dinheiro vivo ali vai pagar um pouco mais barato. Bombeiros foram chamados para conter um incêndio hoje cedo em Arapongas. O Jefferson Martins passava por lá e garantiu essas imagens. As chamas atingiram 3 veículos num ferro velho que fica a poucas quadras do trecho da BR-369 que corta Arapongas. O fogo foi contido antes que atingisse outros veículos. Ninguém ficou ferido e não foi divulgado até agora o que provocou esse incêndio. E um balão deixou parte de um bairro sem luz em Curitiba. Foi por volta das 7 da noite de domingo na região do Jardim Botânico, ponto turístico da capital.
Moradores se assustaram com a queda de um balão grande, que primeiro ficou enroscado na fiação e depois começou a pegar fogo. Houve explosões até. Algumas quadras ficaram sem energia elétrica por cerca de 1 hora. O trânsito foi bloqueado para reduzir o risco de acidentes. Policiais ainda não identificaram quem soltou o balão. Soltar balão é crime, com previsão de multa e até 3 anos de prisão. Agora, 12h22, imagens do início da manhã em Londrina. Depois de vários dias com o sol predominando, a segunda-feira começou com o tempo bem mais instável, o sol até surgindo no horizonte, mas sem toda aquela intensidade. E a situação continuou assim ao longo de toda a manhã. Essa segunda-feira bem cinzenta em boa parte do Paraná e com os termômetros demorando para subir. Em Londrina, a temperatura agora é de 21 graus, céu azul, algumas nuvens, mas sem aquele sol para valer de dias atrás. 21 graus também na capital dos paranaenses, em Curitiba. A segunda-feira também está um tanto cinzenta, esse céu encoberto, e em algumas partes do Paraná já tivemos até uma garoa fina ao longo da manhã. Na parte da tarde, como que fica? Pode sim vir mais áreas de instabilidade por aí, inclusive com chuva fraca em boa parte do Paraná. Norte do estado também. Por aqui, as áreas de instabilidade estão avançando, chegaram a Londrina, a boa parte do Norte Pioneiro, só bem ali na divisa do Paraná com São Paulo, Jacarezinho, Ribeirão Claro, o tempo está um pouco mais firme hoje aqui na nossa região. As mínimas nesta segunda-feira ficaram na faixa dos 13 graus em Rolândia e Apucarana e 14 em Jacarezinho e Cornélio Procópio. As máximas até vão subindo um pouquinho mais, segundo a previsão, podendo chegar aos 26 em Apucarana e Cornélio Procópio, 27 em Jacarezinho e 29 em Bandeirantes. É a previsão, mas tenho dúvidas que chegue, até porque com essas áreas de instabilidade, a evolução da temperatura vai ser mais tímida ao longo das próximas horas. Aqui em Londrina, poderemos ter chuva fraca ao longo da tarde, 1 milímetro é a previsão, né? Aquela garoazinha bem fina, e a máxima podendo chegar aos 27 graus. Se temos 21 agora, 27 ao longo da tarde é um tanto difícil. À noite, a máxima prevista é de 25 graus aqui para a nossa cidade. Trazer agora algumas informações do esporte, com direito à retomada dos eventos no Moringão, reformado. Nesse fim de semana foi dada a largada da Taça Brasil de Futsal Feminino. A equipe londrinense venceu o time de Tangará da Serra, Mato Grosso, pelo placar de 10-0. Com a vitória, o leque do futsal feminino lidera o grupo C com 3 pontos e 10 gols de saldo. Hoje, às 7h45 da noite, também no Moringão, a equipe londrinense enfrenta um time do Espírito Santo. A competição vai até o próximo domingo, dia 28. Vale a pena conferir e aproveitar aí para torcer pela nossa equipe e também conhecer aí o novo Moringão. E tem mais esportes daqui a pouco com a equipe do GE, logo após o meio-dia Paraná. E aí, pessoal, tudo bem? Depois do meio-dia Paraná, a gente chega com o Globo Esporte e uma cobertura super especial. Afinal, é semana de Libertadores. Por isso, eu e o repórter cinematográfico Everton Franco já estamos em Belo Horizonte para uma cobertura do Atlético Paranaense que joga contra o Atlético Mineiro nesta terça-feira. O Furacão tenta garantir vaga nas oitavas de final da competição. Estamos na Lagoa da Pampulha, bem atrás de mim, o Mineirinho e o Mineirão. Mineirão que vai ser palco desse jogão. E hoje tem reportagem especial com Alex Mineiro, a cobertura sobre o Coritiba e também sobre a rodada do final de semana. É depois do meio-dia Paraná. Te espero. E já no próximo bloco do Meio-Dia Paraná, você vai ver novos trechos da entrevista exclusiva da influenciadora Daniele Gonçalves. Ela cobra rigor nas investigações e explica como está a recuperação das agressões. Tem também a instalação de grades em escolas municipais de Londrina. E ainda nessa edição, a terceira semana de greve na UEL, agora com a definição da suspensão do calendário acadêmico. Ao vivo, imagens do centro da nossa Londrina. Saíram novos números da declaração do imposto de renda. Em Londrina, das 150 mil declarações aguardadas, 106 mil foram entregues até agora, 71% do total. O prazo para enviar as declarações termina em 31 de maio, quarta-feira da semana que vem. Não saia daí!
Meio Dia Paraná volta já. O Ministério Público tem 5 dias para oferecer a denúncia, ou seja, pedir a abertura de uma ação criminal contra o homem acusado de agredir uma influenciadora aqui de Londrina. Depois de deixar o hospital, ela deu entrevista para uma reportagem conjunta do Fantástico com o nosso Meio Dia Paraná. Ela recebeu a nossa equipe, comandada pela repórter Patrícia Pivetta, numa reportagem que teve a participação também de Rubens de Paula e Ademir dos Santos. Quem também está acompanhando todas essas investigações é a nossa Vanessa Navarro. Desde o início, a Vanessa atenta com os desdobramentos e todos os impactos dessa história. Vanessa, que outros pontos você destaca dessa entrevista exclusiva aqui para o Fantástico e o Meio Dia Paraná? Olha, Alberto, depois de 9 dias internada no hospital universitário, a Daniele Gonçalves pôde contar para a nossa equipe como que ela vem se recuperando das agressões sofridas por Gabriel Faveri. E também deu alguns detalhes sobre o relacionamento entre os dois. Ela contou que os dois se relacionaram durante cerca de 3 meses, período no qual saíram para jantar, para se divertir, em casas noturnas, em eventos também como a Expo Londrina. Nas palavras da Daniele, o Gabriel era um cara querido pelas pessoas, as pessoas gostavam dele porque ele tinha um jeito de bonzinho, fazia tudo por ela. Só que essa imagem veio por água abaixo após a noite, a tarde, na verdade, do dia 9 de maio, quando o Gabriel abordou a Daniele no momento em que ela chegava em casa, na Vila Casone, aqui em Londrina, e a atacou com golpes de facão. Ele fugiu, foi preso 2 dias depois numa clínica psiquiátrica em Maringá. Ficou lá até o fim da semana passada, quando foi transferido então para o Complexo Médico Penal na região de Curitiba, lugar onde ele está agora, após pedido da defesa dele à Justiça, alegando que ele tem problemas psiquiátricos. A Daniele nos contou então como é que tem sido para ela agora a recuperação física e emocional após esse ataque. Confira. Eu fiz a parte de rosto, porque deu uma quebradinha no osso aqui. Aí eu fiz também a parte de mão e de braço. Aí depois dessa cicatrização, depois que recuperar todo esse processo, a gente vai ter que entrar com um enxerto, Vamos ter que passar, acho que por mais 2 cirurgias. É uma dor assim que é até difícil de você explicar. É desde os dedos até o cotovelo. É muita dor, é muito remédio, para poder dar uma diminuída na dor. Mas agora é o dia após dia, para recuperar a dor. E principalmente do emocional. O emocional eu acho que é o pior que a dor física. Olha, a Daniele também falou sobre o planejamento desse crime, que obviamente ela só foi descobrir realmente depois. Planejamento que a polícia também apontou, já concluindo, segundo o inquérito, que foi um caso premeditado. O que a Daniele pôde perceber, no momento já em que foi atacada, é que o Gabriel usava um carro diferente do que ela conhecia, do que vinha usando até então. E foi justamente por isso que no momento da abordagem na frente da casa dela, ela foi cercada de tal forma que não teve como fugir. Ela falou do que espera de agora em diante, Gabriel já está preso, mas o que ela espera agora também da justiça, dos desdobramentos desse caso daqui para frente. Pensei que eu não conseguiria, não iria ter força para viver, porque eu perdi muito sangue. Não sei de onde eu tive tanta força. Eu só pensava que eu poderia morrer. Foi tão chocante que você não consegue pensar, Você não consegue imaginar o porquê, o que está acontecendo. É inexplicável. Ele não é doido. Ele é um monstro. Ele planejou tudo isso. Quero que ele continue preso. Que ele fique bem longe de mim. É a única coisa que eu quero.
Na hora que vem a dor, eu lembro. Na hora que eu vou deitar, eu lembro. É muito difícil. Depoimento bastante dolorido, né? Com certeza mexe também com muitas outras vítimas da violência. Bom, o Gabriel Faveri foi indiciado por homicídio quadruplamente qualificado. Algumas das qualificadoras, né, desse crime, segundo a Polícia Civil, foram o fato de ele ter cometido o crime por motivo fútil, sem chance de defesa para a vítima, e também o crime foi qualificado como feminicídio, né? Homicídio cometido contra mulheres vítimas de violência familiar. Esse inquérito foi concluído pela delegada da mulher aqui de Londrina na sexta-feira passada e já foi remetido ao Ministério Público, que é responsável agora, então, por oferecer a denúncia, né? Como o próprio Alberto De Angeli já comentou com a gente. O Ministério Público tem 5 dias para oferecer essa denúncia. A gente entrou em contato com eles para obter mais detalhes de se isso deve ser feito dentro do prazo, mas a gente ainda não obteve retorno. E a gente aproveita esse caso para lembrar que as mulheres têm também com a gente, aqui na RPC, um canal para buscar ajuda. É o nosso site Amar Elas, ou Amarelas, né, emendando aí o nome. Lá o pessoal encontra todos os canais de contato para ajuda das vítimas, onde pedir socorro, onde buscar atendimento. Um serviço importante não só para que as próprias vítimas procurem, se informem, mas também para as pessoas que a cercam, né, poder prestar essa ajuda e falar, olha, existem caminhos para você quebrar esse ciclo de violência o quanto antes, de preferência logo após a primeira agressão. A gente lembra que no caso da Daniele, né, a gente viu aí na reportagem da Patrícia Pivetta também em detalhes isso, já havia tido outros episódios de violência com ela, com outras mulheres, e infelizmente isso acabou tendo uma continuidade até chegar nesse caso absurdo ocorrido no último dia 9, Alberto. Valeu, obrigado, Vanessa. A gente vai seguir de olho, acompanhando inclusive os desdobramentos dessa investigação, se a promotoria vai oferecer a denúncia direto, abrir uma ação criminal ou se vai pedir inclusive a complementação das investigações feitas até agora. A atualização que você está vendo primeiro aqui no Meio Dia Paraná, a entrevista ela deu primeiro a nossa RPC, você está acompanhando e pode rever daqui a pouquinho lá no Globoplay. 12h36. Novas grades estão sendo instaladas na Escola Municipal João 23, na Vila Industrial, que fica ali perto do Parque Arthur Thomas. É um padrão que está sendo adotado de forma cada vez mais frequente nas escolas mantidas pela Prefeitura de Londrina. E qual a razão desse padrão? Tem alguma relação específica com a segurança das escolas, com aquele reforço anunciado meses atrás? É o que a Kathleen Tanam vai contar para você. Olha, Alberto, de acordo com a secretária de Educação aqui de Londrina, Maria Tereza, essa mudança vem sendo feita há pelo menos um ano. Eles começaram a trocar os alambrados mais antigos e também que são de uma altura menor por gradis mais reforçados e mais altos, que segundo a secretaria traz mais segurança para as crianças e funcionários das escolas municipais aqui de Londrina. Segundo ela, não tem relação direta com as discussões de segurança e projetos que vêm sendo colocados na mesa na Câmara de Vereadores aqui de Londrina. Mas o intuito é o mesmo, segurança para todos os que estão dentro das escolas. Mais cedo, a secretária deu entrevista para a gente aqui justamente na sede da secretaria, que fica na Zona Sul de Londrina, informando que os projetos, inclusive, que estão na Câmara sendo discutidos, todos eles vão ser adotados se assim for necessário. A secretária informou que está ouvindo todos os envolvidos, inclusive as forças de segurança, como Polícia Militar e Guarda Municipal, e o que for apontado como necessário para a segurança das crianças, tudo isso será feito, tudo isso será implantado. Por enquanto, é apenas essa troca dos alambrados pelos gradis. Vamos ouvir a entrevista. A gente já fez a aquisição ano passado desse gradil, né, que a gente chama de gradil, que é um alambrado bem mais forte, mais estruturado, e a gente já começou a troca desde o ano passado, então intensificando, aí já foram 17 escolas que receberam essa mudança. As escolas ficam lindas com isso e seguras com certeza, porque eles são mais altos, por exemplo, que o alambrado normal. E a gente tem a intenção de fazer esse projeto, tem mais 17 novas escolas que devem começar com obras aí até o final do ano, fazendo essa manutenção e essa troca por grade.
Aqui, por exemplo, no Norma Prochet, a escola está toda linda, com gradil, e todo mundo enxerga dentro da escola. Isso aumenta a proteção. A gente precisa, sim, de alguma barreira física para não ficar tudo aberto, mas essa tem sido uma opção bem viável para todos nós. A própria secretária entendendo que é muito mais seguro ter essas grades vazadas com toda a visibilidade do que aqueles muros altos, tudo fechado, e não se sabe o que está acontecendo dentro dessas escolas. Enfim, uma tendência aí que a Secretaria de Educação pretende reforçar. E, Kathleen, também nas escolas teve uma novidade apresentada hoje cedo, aquelas paredes de escalada que o Meio Dia Paraná antecipou meses atrás, que teríamos aqui em Londrina, efetivamente começaram a ser usadas. Alberto, vou confessar que gostaria muito que essa instalação tivesse ocorrido quando nós estávamos ainda na escola, viu? Porque as crianças hoje estavam se divertindo muito lá, experimentando a parede de escalada. Mas olha, para os pais aí ficarem de coração em paz, todo mundo aí da comunidade escolar, elas não têm uma altura tão grande como essas que a gente vê os adultos escalando, ou aquela que as próprias crianças escalam num local específico para isso, em que utilizam todo equipamento de segurança. São paredes de escalada de uma altura mais baixa e é uma escalada na horizontal. Então as crianças não vão subir numa altura aí que preocupe, por exemplo, no caso de queda. Tanto que nesse caso das escaladas na escola, eles não vão precisar utilizar equipamento de segurança. Embaixo dessas paredes, eles estão colocando aqueles tapetes conhecidos como tatame, para que no caso de uma queda, a criança não vá diretamente para o chão, tenha esse impacto ali diferenciado, com esse tatame ali no local. Mas a criança não sobe muito, é uma altura bem menor, justamente para incentivar para motivar as crianças também nas aulas de educação física, e como diz a própria Secretaria de Educação, é um escalar na árvore legalizado, já que hoje muitas crianças não brincam disso, principalmente os que estão na cidade. Na zona rural, isso ocorre um pouco mais. Dentro da cidade, as crianças estão precisando de alguns desafios aí mais emocionantes, por isso da instalação também dessas paredes de escalada. Olha só o que disse em entrevista a secretária de Educação sobre justamente o apelo pedagógico com a instalação dessas paredes nas escolas. A gente comprou e começou a instalar a parede de escalada horizontal e fazer a formação com o professor, Porque o aluno vai fazer a atividade, mas orientado pelo professor. Algumas pessoas, mas e se cair? A queda segura é pedagógica. A criança vai aprender, vai se desenvolver, um pouco do que muitas crianças que brincam na rua ou que são da zona rural, por exemplo, fazem com mais facilidade, subir em árvore e tudo mais. Agora elas vão fazer sob a orientação de um profissional. Até o final do ano, essa parede vai ser instalada em 30 unidades, a gente sempre observando os resultados, como está acontecendo, e em seguida a gente deve começar no ano que vem a instalação nas outras unidades. A de hoje, a primeira instalada, foi na Escola Municipal Cecília Hermina Oliveira Gonçalves, no Jardim Sabará 1, zona oeste da cidade, onde a gente fez essas imagens que vocês acompanharam. Também ali a gente conversou com o responsável pela empresa que ganhou a licitação aqui no município para a produção e instalação dessas placas nas 30 escolas municipais que vão receber neste primeiro momento. Ele informou para a gente que essas paredes, elas têm de 30 a 40 centímetros de altura do chão, reforçou a questão de não ter necessidade de equipamento de segurança, e essa empresa tem um contrato com o município de 12 meses, num gasto do município de R$390 mil. Ele também gravou entrevista com a gente, dando mais detalhes da segurança, da estrutura dessas placas, dessas paredes que estão sendo instaladas. Ela é fabricada em uma madeira de cambará, que é mais resistente. As chapas são em compensado naval de 18 milímetros, que é um compensado que resiste mais às intempéries, e daí é feito um tratamento extra para isso. Então são resinadas as bordas, um tratamento stain nas faces, e nelas são feitos furos pré-programados, que onde tem porcas a cada 20 centímetros, que as agarras podem ser movimentadas, dando mais flexibilidade na brincadeira com as crianças. Toda criança pode subir sem risco? Sem risco nenhum. Isso aqui é uma adaptação da escalada das Olimpíadas voltada para a escola, para a pedagogia.
Os professores, claro, também estão sendo capacitados, né, para auxiliarem as crianças. Hoje na escola ali do Jardim Sabará também eles estavam passando já por esse curso para aprenderem, né, como as crianças devem escalar, de que maneira eles devem cuidar e de que maneira isso é positivo em toda a educação dessa criança. E Alberto, importante pontuar, essa parede não vai ficar ali para quando a criança quiser. Passei na quadra, quero escalar, vou escalar sozinho. Não, apenas durante as aulas de educação física, sob supervisão e orientação dos professores que estão sendo capacitados nessas 30 escolas municipais. Inclusive, eu vi nessa lista que também vai receber nesse primeiro momento a Escola Municipal Leonor Maestre de Elde, que fica no Santa Rita, que foi a escola que eu estudei, Alberto. Então, infelizmente, já passou da minha fase, mas essa garotada vai aproveitar muito e que realmente seja muito positivo na educação. Tá aí, Cátulo Intanã, nostálgica também, lembrando dos tempos de escola. Se a Cátulo Intanã não pôde aproveitar isso, imagine eu que fiz ali a escola nos anos 80, 90, então há muito mais tempo. Mas enfim, Cátulo, as coisas vão mudando, se adaptando, né? E não é um mero exercício ali, tem toda essa dinâmica por trás, como você comentou, né? Ou seja, é um novo momento aí para a criançada. Com certeza, e hoje de manhã, além da questão ali que a secretária explicou, que também o responsável pela empresa explicou, a gente viu a garotada que estava super animada apoiando os colegas. Então, enquanto um vai, a garotada bate palma, incentiva, grita o nome. Isso é muito bom também para essa junção dentro da escola, né? Um apoiando o outro, isso também é educação. Leva as crianças para um momento ainda melhor, ao invés da rivalidade, da competição, eles estão se apoiando. Então, é muito bacana, Alberto, e hoje foi muito legal ver a alegria no rosto das crianças de ter isso ali dentro. Inclusive, se vocês repararam nas imagens, onde as crianças seguram ali as mãos, são letras, são números, animais aquáticos também. Então, até isso eles aprendem ali, auxilia na educação enquanto eles fazem esse exercício ou essa escalada do bem. Tá certo, é brincando e aprendendo ao mesmo tempo. Obrigado aí a nossa Cátulo Intanã. Agora é 12h45. Vamos falar do Rocket, o reality show de empreendedorismo e inovação da RPC. Hoje você vai conhecer uma das startups que estão participando dessa edição. São jovens empreendedores que contam que conseguiram melhorar o negócio depois de marcarem presença aqui no Rocket. Essa empresa participou 2 vezes do Rocket e foi finalista nas 2. Em 2021, foi campeã da Órbita Gestão. Acabou perdendo na grande final para a vencedora de outra órbita, que são as categorias do reality show de empreendedorismo e de inovação da RPC. No ano seguinte, participou novamente e mais uma vez foi para a final. A proposta de facilitar o contato das pessoas com advogados adequados às causas delas foi elaborada junto com o Rocket e passou por diversas mudanças. A ideia inicial mesmo já é bem diferente do produto oferecido hoje. Que a gente estava com essa ideia de fazer aplicativo. E aí eu não lembro agora qual mentor que foi, mas colocou muito... Cara, para que um aplicativo? Tipo, o cliente quer resolver as coisas onde ele já está, ele não quer ter mais um troço no celular dele. Se vocês conseguirem fazer tecnologia para ele conseguir resolver isso pelo WhatsApp, é muito melhor do que você, criar mais um aplicativo para ele. A forma de comunicar o produto também passou por mudanças. A empresa hoje se coloca como uma aliada do público. Quando a gente apresentou, ele entendeu que a gente queria acabar com os advogados, que o nosso objetivo era substituir o advogado e fazer um robô advogado que ficasse no lugar dele. E a gente veio o contrário, a gente quer ajudar o advogado a crescer o escritório dele. Então ali foi ele virou mentor nosso, ajudou depois, e foi muito cara, vocês me comunicaram algo totalmente diferente, então foi isso que eu entendi que vocês faziam. Então essa parte de comunicação do produto a gente adaptou para ser menos... a gente é o escritório virtual, porque daí parecia que a gente estava atendendo os clientes, a gente está aqui para ajudar o advogado, a ser um escritório virtual. Para tornar as pessoas protagonistas dos próprios direitos, essa empresa tem um plano que conecta clientes e advogados. Desde a primeira vez que ela participou do Rocket, em 2021, o número de pessoas atendidas já é 4 vezes maior. São 2.100 casos de pessoas que procuraram os próprios direitos em 351 cidades. E os honorários gerados a advogados também aumentaram, triplicaram. A empresa já intermediou o pagamento de R$1,5 milhão de reais. Depois do Rocket, a empresa captou 4 fundos de investimento. O sucesso mantém o desejo de transformação constante. Os sócios têm um objetivo que se mistura com a existência da empresa.
A palavra aqui é conexão, acessibilidade. Porque hoje as pessoas, elas... Às vezes você fala, eu preciso de um advogado, ou ela tem medo, ela não sabe como fazer, ela tem dificuldade, ela tem desconfiança, tem receio, acha que vai ser tudo muito difícil. O nosso objetivo com a Zeno é tornar o direito mais acessível e fácil para as pessoas. E para os advogados, que esses advogados de qualidade, que a gente tem muitos no Brasil, possam encontrar esses clientes que tanto precisam deles. Você vai ver depois dos comerciais os impactos da suspensão do calendário acadêmico em meio à greve na UEL. É a terceira semana de paralisação. Meio-dia e 51, de volta com o Meio-Dia Paraná, com informações divulgadas agora há pouco pelo G1. Foi publicado, olha só, um novo edital do programa Mais Médicos para contratar novos profissionais para a saúde pública. No Paraná, são 327 vagas. Os bolsistas, os médicos ali que serão cadastrados nesse programa, terão salários de R$ 12.386. Na matéria do G1, tem o detalhamento de para quais cidades vão essas 327 vagas. Aqui para Londrina estão reservadas 15 vagas. Tem vagas também para várias cidades da região. É só entrar no G1 e conferir a lista completa no nosso site no G1 Paraná. A greve na Universidade Estadual de Londrina entrou hoje na terceira semana e a partir desta segunda-feira tem suspensão parcial no calendário acadêmico. Tem várias regras ali de alterações nas atividades. Algumas turmas têm aulas, outras já não têm. A Vanessa Navarro esteve na UEL hoje pela manhã para explicar o que ficou definido por lá e qual o impacto para os estudantes. É contigo, Vanessa. Olha, Alberto, essa medida, que foi definida na última sexta-feira pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ela vem para tentar diminuir o prejuízo à formação dos estudantes. Com essa suspensão, as atividades acadêmicas, então, terão que ser retomadas do ponto que pararam quando a greve acabar, o que diminui aí a perda de conteúdo, também traz uma certa segurança para aqueles alunos que estão de fora, tem muita gente inclusive de longe, que não sabiam se ficavam por aqui, se voltavam para casa, enfim, agora eles sabem que quando houver realmente a retomada das aulas, isso quando houver também o fim da greve, eles serão comunicados previamente, já que vai ter que ser feita então uma nova data, toda uma reformulação também pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Mas claro, isso não evita o atraso em todo o calendário acadêmico da UEL, que já estava bastante bagunçado por conta da Covid-19 e agora vai ficar um pouco mais. O cenário que a gente encontrou hoje lá no campus da UEL, que já vem sendo registrado aí nas últimas semanas, é de corredores e salas praticamente vazias. A gente lembra que a greve dos docentes está entrando agora na terceira semana. Agora ainda tem sim alunos e professores, alguns frequentando a UEL. Isso justamente por conta das exceções a essa suspensão. Estão suspensas aulas e atividades acadêmicas, mas há exceção para aqueles alunos dos últimos anos, os que estão para se formar, até porque são só mais 2 semanas desse ano letivo, 2 semanas antes das férias, então esses estão autorizados, liberados, havendo professor para então frequentarem as salas de aula. Inclusive a gente registrou algumas atividades hoje ali no curso de administração. Também estão mantidas atividades ligadas a serviços que são prestados à comunidade, que são bastante importantes, atendimento jurídico, atendimento à saúde, esses também estão liberados para ser mantidos. O vice-reitor da UEL, Ayrton Petris, falou com a gente sobre isso. A suspensão do calendário, na verdade, ela é uma garantia para os estudantes, é uma preservação dos direitos, ou enfim, das necessidades que os alunos têm que durante esse período agora, fazer a manutenção dessas atividades. Então não tem nenhum problema com a questão administrativa, a gente continua com as ações administrativas normalmente ocorrendo dentro da universidade. Uma outra questão também que ficam mantidas são aquelas atividades essenciais dentro da universidade. Então a gente tem algumas atividades que são essenciais do ponto de vista assistencial dentro da cidade. Nós temos o HU, HV, o nosso IAJ, que tem um papel muito importante de trabalhar junto da Defensoria Pública. Então a gente tem uma atividade que é muito importante. Essas continuam normalmente.
Agora, o Sindicato dos Docentes da UEL esclarece, né, isso é importante a gente dizer também, que essa é uma medida administrativa tomada pela UEL, mas que a greve independe desse calendário definido pela universidade. A decisão de retornar ou não, né, de retomar as atividades é da categoria, dos professores, decisão que é definida em assembleia conjunta. Bom, o novo ano letivo iria começar no dia 17 de julho, né? Como eu já comentei, o calendário vem sofrendo mudanças, acumulando mudanças justamente por conta da pandemia da Covid-19. Agora, não se sabe quando o ano letivo será iniciado de fato, né? Uma nova data terá que ser definida e isso preocupa também os calouros da UEL, os recém-aprovados no vestibular, que não sabem quando vão iniciar a vida acadêmica, mas é importante eles ficarem atentos ao seguinte: as datas para inscrições, entrega de documentos, todas essas formalidades, essas estão mantidas, precisam ser respeitadas, não pode perder essas datas, tem que seguir aquele cronograma que já foi definido já no manual do candidato. Inclusive, isso serve para aqueles aprovados em segunda convocação. Essa segunda convocação saiu agora há pouco, inclusive lá no site da COPES da UEL. O vice-reitor falou também para a gente, então, como fica a vida dos calouros, qual a orientação para os que ainda vão ingressar na Universidade Estadual de Londrina. Os calouros da UEL, eles terão que, hora que retomar o calendário, dentro do calendário, e aí nós temos que ver qual o período de duração desse movimento, para a gente poder fazer o ajuste do calendário acadêmico da universidade, e a partir desse momento, então, eles começam as atividades deles. Agora, tudo que tiver que fazer de matrícula, pessoal hoje, né, que já está saindo a segunda convocação, tem que atender as datas, isso daí não vai mudar os prazos. Não, absolutamente. Isso continua exatamente como está. Como eu disse, não há nenhuma suspensão da atividade administrativa. Ela continua normal, atendendo aqueles calendários. O calendário do vestibular anterior, né, que já foi executado, enfim, que já estamos na segunda convocação, agora continua tudo normal. Tá aí recado então importante para quem ainda está entrando, vai entrar na UEL. E lembrando só uma outra informação sobre quem está se formando, formatura já agora marcada para 2 a 5 de agosto. E como a gente viu aí, há essa exceção então para as pessoas que estão nos últimos anos dos cursos, a princípio essas datas estão mantidas. Bom, as negociações ainda estão em andamento, não houve avanço nas últimas semanas. A gente lembra que entre a série de reivindicações feitas pelos docentes está a reposição de perdas salariais. A UEL disse que vem acompanhando essas negociações, tentando intermediar na medida do possível e que é possível que haja algumas conversas, algum avanço nesta semana. Enquanto isso não acontece, o que está avançando um pouco mais são obras que estão sendo feitas no campus da UEL, justamente, né, essa paralisação, a menor circulação de pessoas por lá acabou, de certa forma, ajudando pelo menos nisso, né? Não era o que a gente esperava, mas para os operários acabou facilitando um pouco. O que está sendo feito lá no campus? Marcelino Barbosa registrou imagens agora cedo das obras que estão sendo feitas para melhorar a acessibilidade. Só no calçadão são quilômetros ali de calçadas que estão sendo refeitas para colocar piso tátil e também vai ter rampas de acesso aos centros, né? O calçadão liga todos esses centros e dentro deles também feitas aí algumas mudanças de acessibilidade. Isso se tornou bastante importante, principalmente porque a UEL teve um grande número de pessoas com deficiência ingressando nos últimos anos. Esse número aumentou de 86 para 146 no último processo seletivo. Essa obra começou no fim de abril e deve durar 3 meses. Alberto, então essas as informações, lembrando que para o pessoal consultar os aprovados na segunda convocação do vestibular, a lista já está lá no site do COPES UEL desde o meio-dia. Valeu, obrigado aí, Vanessa Navarro, ao vivo mais uma vez. Ainda sobre a greve que a Vanessa comentou, além da UEL, também estão com paralisações professores da Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEM de Maringá, a Unespar, que tem uma unidade em Apucarana, a UniOeste de Cascavel e a Universidade de Ponta Grossa. Não está nessa lista aí, mas a Unicentro de Guarapuava também aderiu à greve. Com isso, todas as universidades estaduais do Paraná estão com a paralisação de professores. A Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior informou que discute as reivindicações que envolvem professores e funcionários das universidades estaduais, junto a lideranças e sindicatos que representam as categorias.
Informou ainda que foi encaminhada uma proposta de reposição salarial para a avaliação das demais áreas do Estado, uma vez que envolve aspectos orçamentários. Te convido agora a acompanhar esse vídeo de um bebê que estava se engasgando e foi salvo nesse fim de semana por um policial rodoviário federal ali na região de Ponta Grossa. Isso. Tá certinho. Vai. Bom, menino. Isso, beleza. Tudo certo. Os pais buscaram socorro em uma fiscalização que ocorria ali na PR-373, na região que corta Ponta Grossa. Os policiais fizeram a manobra de salvamento, a criança foi levada depois para uma UPA, mas no meio do caminho já reagiu, retomou a consciência e depois de receber o atendimento médico foi liberada para ir para casa. Confira agora alguns dos destaques do Jornal Hoje dessa segunda-feira. Olá, no Jornal Hoje desta segunda, 5 dias depois da redução do preço da gasolina e do diesel nas refinarias, será que o consumidor já está pagando menos pelos combustíveis na bomba? O risco no céu do Brasil. Balões ameaçam voos nos aeroportos de Viracopos, em Campinas, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A Marinha envia 12 mil toneladas de oxigênio para o Amapá, que enfrenta lotação nos hospitais públicos por causa de um surto de doenças respiratórias. Em Goiás, uma operação da polícia prende 7 integrantes de uma torcida organizada. Eles são investigados por tentativa de homicídio. A União Europeia multa a Meta, dona do Facebook, em 1 bilhão e 200 milhões de euros por transferir dados pessoais de clientes para os Estados Unidos. O governo brasileiro diz que vai notificar autoridades da Espanha depois de mais um caso de racismo contra o jogador Vini Júnior. E começam essa semana as inscrições para o programa Mais Médicos. São quase 6 mil vagas com bolsa de R$12 mil. Brasileiros terão prioridade. Eu espero você no Jornal Hoje. Até lá. De olho no tempo e girando o Paraná, começando por Londrina, que tem temperatura agora de 24 graus. A temperatura subiu um pouquinho ao longo do meio-dia Paraná. Lá no noroeste do estado, a temperatura está em 26 graus em Porto Rico, às margens ali do rio Paraná. Aqui comigo na tela, você confere como fica o tempo amanhã. Depois dessas áreas de instabilidade na segunda-feira, a promessa é de uma terça-feira com tempo mais firme em toda a nossa região. Mínima amanhã de 12 graus em Apucarana e as máximas no norte e norte pioneiro do Paraná, chegando aos 26, 27 graus. Tempo firme também nos próximos dias em Londrina. Segundo a meteorologia, nada de chuva de terça em diante. Mínimas de 14 graus na terça e na quarta. E as máximas vão aumentando, chegando aos 28 graus na quarta e aos 29 graus na quinta-feira. Falando de tempo, tem participação por aqui. Merico, do Jardim Quebec. Alberto, tudo bem? O céu hoje, dia 22, olha só, comecinho da manhã, registrado aí por nossos telespectadores. Tem recado também da Roseli. Reportagem de utilidade pública sobre violência contra mulheres. Parabéns pela exibição no Fantástico e também no Jornal Hoje, aqui no nosso Meio-Dia Paraná. Parabéns para a Patrícia Pivetta. Trabalho muito especial de destaque nacional. Assunto pesado e carregado, mas que tem toda essa relevância e a RPC com certeza não abre mão. Silvana, Vale dos Tucanos. Patrícia Pivetta no Fantástico. Maravilhosa. Pena que a matéria é sobre violência contra a mulher. E por fim, Maria de Lourdes. Pois é, Catherine, que delícia se tivéssemos essa parede de escalada. Seria realmente muito divertido. Novidade aí nas escolas municipais, né? A criançada gostando bastante, os pais, avós, eu, a Catherine, a gente não pode aproveitar, mas que bom que a criançada está curtindo e aproveitando bastante. Tá chegando por aí o Globo Esporte e na sequência o Jornal Hoje. A gente volta a se encontrar amanhã, às 11h45. Até lá! Meio-dia Paraná. Oferecimento? Viscard faz muito mais por você. E Unimed Londrina.